Oi, professora! Calma aí, vou começar de novo, né? Oi, professora, tudo bom? Como eu disse, eu tinha um bom material humano e hoje um pouco mais, porque é aniversário da minha princesa mais nova, então as amigas delas estão aqui. Então, como eles estão no ensino fundamental, uma amiga dela está no ensino médio, então decidi fazer essa roda de conversa aqui com alguns tópicos para entrega do trabalho, beleza? Então se apresenta aí um de cada vez. Tereza? Você já me apresentou? Não, seu nome, sua série e sua idade. Tá, meu nome é Tereza Isabelle, eu tenho 14 anos e eu sou do 8º ano. Você, Felipe? Fala. Alto, por favor. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou do 6º ano, tenho 11 anos. O nome dele é Luiz Felipe, ele tá no 6º ano e tem 11 anos. Bia? Meu nome é Beatriz Silva, eu tenho 15 anos e tô no 9º ano. Meu nome é Helena, eu tenho 16 anos e tô no 1º ano do ensino médio. A Helena não quis aparecer, mas ela concordou em conversar com a gente. Então, no primeiro tópico que eu queria conversar com vocês é sobre a passagem do ensino fundamental 1 para ensino fundamental 2. Antes vocês tinham só um professor, tinha 2, 3 matérias no máximo, e daí eu queria saber como que foi essa troca de escola, que antes vocês estudavam em uma, em outra, ou se vocês não mudaram de escola. Como que foi isso? No meu caso, eu não mudei de escola, eu continuei na mesma escola, mas foi um pouco difícil, porque quando você tá acostumado com um professor só, é uma coisa, né? Ele tá te ensinando todas as matérias, tudo dele. E depois eles não, vai. Você muda de escola, ou você muda de série e vem 6 professores, um de cada matéria. Aí você tem que se acostumar com o jeito de cada professor, o jeito que eles ensinam, é difícil. Vocês podem falar que nem vocês estavam falando lá na sala, todo mundo besta, assim. Ai, Não é porque tá gravando que precisa falar sério. Foi complicado. Eu já falei, vai você. A mim foi fácil até, sei lá, acostumar. Deixa eu ver. Vocês gostaram que antes mudou de escola, sim. as amizades, como Sim, foi? porque eu queria ir pro Antônio. Aí no início eu não tinha muitos amigos e tal. Aí quando eu mudei, foi fácil acostumar. Legal, vocês não querem falar? Eu falo. Eu mudei de escola, foi até de boa, só estranho, porque muitos professores, e às vezes tem uns meio doidos. Não que quando eu só tinha um, ele não era doido, ele era meio doido também. Mas eu acho que eu gosto mais agora do que quando eu tinha um professor só. Você não quer mais participar, Fê? Não, que eu não fui pra escola esse ano. Não, eu sei, mas a sua transição foi durante a pandemia, né? Foi durante Então você ainda não conhece seus professores, não conhece ninguém, né? Nem colegas. Nem colega. Chegou a conhecer alguns colegas porque você foi um dia ou outro, né? É só isso. Nada demais. Ah, eu imagino. Eu lembro que na minha passagem... Eu lembro não, minha mãe falou pra mim que no meu primeiro bimestre eu tirei notas abaixo, porque antes eu tirava um monte de nota alta e daí depois abaixou. Isso daí aconteceu com vocês? Aconteceu. Aconteceu. Eu cheguei pra diretoria. Você foi pra diretoria? Não, mas aconteceu. Eu acho que o meu não aconteceu porque eu lembro de ter todo um lance da empolgação, sabe? Tipo, nossa, tô indo pro 6º ano. Aquele negócio, vou poder usar caneta e tal. Vou poder usar caneta. Eu acho que a gente conseguiu lidar com isso bem. Entendi. Uma outra coisa é sobre a educação física. Como que foi essa mudança da educação física dos anos iniciais para os anos finais? Do Fundamental 1 para o Fundamental 2? Eu gostava mais no Fundamental 1, porque a gente ia lá fora, a gente dançava, a gente brincava. Não que agora a gente não brinque, mas eu gostava de todas as aulas brincar. É que agora tem teoria, né? Aí a gente tem que fazer no caderno primeiro, pensar, aprender regra, pra depois ir pra quadra. E como que é a aula de educação física, assim, de vocês, de modo geral? Tanto quanto era presencial e agora na pandemia. O que aconteceu? O que mudou?
as quando aulas de era- educação física de vocês? Acho que na minha só mudou o fato da gente não ir pra quadra. Porque de resto, literalmente continuou mesmo. A gente vai, a gente ficava na sala, a professora explicava o que ela tinha que explicar, sei lá. Dor muscular, sei lá, os músculos, tal, aqui. Aí chega na aula EAD agora, explica a mesma coisa, só que a gente Não não tem faz aula prática. prática. Então, e seus professores faziam uma divisão assim, uma aula teórica, uma aula prática? A minha professora fazia uma aula prática no coisa, como é que fala? Ou uma aula teórica dentro da sala, e depois a gente começava a praticar os esportes e depois ela passava uma prova. A minha era Entendi. 3 na sala teórica e depois uma na quadra, e também era prova. Eita. E você, Felipe? Você não chegou a ter aula prática agora durante a pandemia, né? Tudo à distância. Como que foi a aula de educação física? Pode falar alto, cara, relaxa. Você não gostou? Você gostou mesmo da aula de educação física que você só escreveu no caderno e só assistiu a aula? Um pouco. Ok. Tudo bem. O outro tópico aqui, eu vou colocar os três juntos, é sobre o conteúdo, trabalhos e notas. Primeiro, o conteúdo e os trabalhos, vocês gostam? Vocês queriam que tivesse outros tipos de conteúdo, tanto na educação física quanto na escola de modo geral? E a nota é aquilo que a gente já estava conversando. Vocês gostariam que tivesse um outro jeito de avaliar? Tipo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre avaliação, mas se não fosse uma nota de 0 a 10, vocês pensam que os professores poderiam avaliar vocês de outras formas? Se não fosse uma nota de 0 a 10... A grande questão da nota de 0 a 10 é que eu tava conversando lá com vocês na sala. Que, às vezes, vocês estão estudando só para tirar nota. Vocês não estão estudando realmente para aprender. Vocês consideram que essa questão da nota de 0 a 10, vocês realmente aprendem ou vocês só estão ali querendo tirar nota? Se é o ideal? Se vocês gostariam de aprender mais? Ou, tipo, se vocês tiram 10, vocês sentem que vocês realmente aprendem? Não. Mas também lembra lá do trabalho e dos conteúdos. Vocês gostam dos trabalhos que os professores passam e dos conteúdos? Vocês gostariam que tivesse outro tipo de trabalhos? O negócio da nota é tipo, a gente tá literalmente ali, a gente faz tudo pra ganhar a nota, não pra gente aprender. É verdade. E tem às vezes que, tipo, eles também não fazem questão da gente aprender. Eles só querem lá, passar a nota pra gente. Uhum. Pronto. E eu acho que teria muitas outras maneiras melhores deles avaliarem a gente. Uma vez eu ouvi alguma coisa sobre nota por capacidade, sabe? Tipo, eu sei que você consegue, eu posso te cobrar isso, porque eu sei que você consegue. Então, tipo... Não entendi. É tipo, o professor sabe que a pessoa consegue fazer aquilo. Uhum. Tipo, a pessoa não fez, mas o professor sabe que a pessoa consegue. Tipo, fulano consegue, eu sei que fulano consegue. Então, tipo, eu posso cobrar do fulano e daí, tipo, mesmo se ele não conseguir total empenho, eu poderia, tipo, pensar, ele tentou, tal, eu ajudei, ele fez, se empenhou em fazer. Sim, eu acho que entendi. É tipo, se ele consegue ou não consegue, se ele aprendeu, se ele se dedicou, se ele melhorou ou não. Tipo, ele conseguiu, ele tentou se esforçar, melhorou em tal aspecto. Vocês dois querem falar? Tá bom, então. Sobre trabalhos e conteúdos, vocês não falaram. Que, tipo, o que eu penso, o trabalho é uma forma de avaliar também, né? E daí eu vou perguntar, vocês gostam dos trabalhos que vocês fazem? Como é o trabalho que vocês fazem primeiro? Primeiro tem o escrito, né? Na folha e tal, aí depois você vai pra apresentação. Que é a melhor parte, sinceramente. Eu prefiro escrito. Escrito, nossa. A parte escrita eu não acho tão legal, porque, tipo, você pode tudo copiar do Google e entregar pro professor, então não significa que você aprendeu alguma coisa. E na parte que você tem que apresentar, você tem que ler. Se você quiser decorar, você decora, ou você pode entender e apresentar pro professor. Mas, por exemplo, agora durante a pandemia, como ficou o trabalho de vocês? Não tá tendo A trabalho. gente não tá tendo trabalho. Não tá tendo Eu trabalho? tava. A gente tem Nunca. umas provinhas de vez em quando, aí tem umas lições no Class 1. Esse ano eu não tive lição no Class 1. Também não. Eu tive só no passado. Eu tenho só no CMSP. Entendi.
Mas, por exemplo, vou dar uma sugestão aqui. Vocês gostariam de, por exemplo, fazer um vídeo pro YouTube, um podcast, alguma coisa assim? Sair do caderno? Sair do trabalho escrito? Legal, Eu acho que mas poderia ser muito diferente. Eu nunca fiz vídeo no YouTube, mas eu já fiz um vídeo pra apresentar um trabalho. E o que você achou? Você gostou? É bem legal. é legal. Então. Lá na escola, os professores estão fazendo esse negócio de podcast. A gente tava organizando. Agora, na volta, não sei se vai ter. Uhum. Eu penso que, às vezes, a avaliação, tanto da disciplina quanto de vocês poderiam fazer parte. Vocês acham que vocês também poderiam fazer parte como aluno da avaliação? Ah, por exemplo, vocês não vão se avaliar sozinhos. Eu Uhum. também iria avaliar vocês. Mas vocês também dão uma nota para vocês de acordo com o que vocês acreditam. Uma autoavaliação. Seria diferente. Eu já tive uma professora que Não, pediu não isso. tinha pensado nisso. Ela falou, quanto você se dá de nota, tipo, você... Ah, Eu vou te dar uma isso nota, já mas aconteceu. você se Avalia. E auto-avalia, aí, sabe? você tá- Foi uma experiência diferente. Tipo, sei lá, vocês também pensarem no que eu vou avaliar. E se a gente participar todo mundo junto. Na primeira aula, eu chego lá e falo assim, gente, o que vocês acham que é da hora de eu avaliar? Vocês pensam que eu tenho que avaliar o empenho de vocês, a aprendizagem, comportamento, essas coisas. Vocês acham que vocês gostariam de ter um professor que conversa mais com vocês dessa Com forma? certeza. Sim. E agora já entra uma outra questão, que é sobre a relação com os seus professores, tanto antes da pandemia quanto agora. E também se vocês têm, se às vezes alguma coisa que acontece fora da escola, vocês levam para dentro da sala de aula e isso acaba atrapalhando o desempenho de vocês. Quando isso acontece, os professores levam isso em consideração ou não? A última parte já aconteceu comigo muitas vezes, por sinal, e eles nunca levaram em consideração. Uhum. Eles acham que, tipo, só eles têm os problemas deles e se você tem seus problemas, você não pode levar eles pra dentro da sala de aula. Uhum. E não é bem assim, né? Porque não dá. Deixa eu tirar da minha cabecinha rapidinho e jogar ele fora. Faz sentido. E como que é a relação com os professores? Agora, no ensino médio, acho que ficou muito melhor. Porque apareceu mais professores que gostam de conversar com a gente e gostam de interagir com a gente. Entendi, mas antes no fundamental não era assim. Não. Eles chegavam e ditavam as coisas que tinha que fazer. Sim. E depois Ah. saíam. Entendi. E vocês? Lá no Antônio, eu acho que é mais amizade. Os professores são bem legal. Eles ajudam, assim, nesse problema pessoal que você tem aqui fora. Eles te apoiam. Ah, legal. É verdade, se algum professor lá ver que você tá mal, assim, sobre alguma coisa que aconteceu, eles tentam te ajudar. Não só os professores, como as tias que estão lá, as pessoas que trabalham lá, todo mundo é bem atencioso. E agora, dois últimos conteúdos. Que eu quero que vocês falem sobre os conteúdos eletivos. O que vocês estão achando. E também o que vocês gostariam que tivesse na escola, que eu Das aulas perguntei, das aulas eletivas, que eu vi que vocês estavam conversando lá sobre tecnologia, esses baratos. E os conteúdos que vocês gostariam que tivesse na escola e não tem, que vocês me enrolaram. Eu perguntei lá atrás, só que vocês me enrolaram. Tá. As aulas de eletiva, daria tudo pra dar certo, só que não é bem planejada. E não faz muito sentido. A de projeto de vida até que é legal. Te ajuda bastante a se organizar no futuro. Acho só ela. Eu acho que tudo depende da escola. Porque, por exemplo, as minhas aulas de projeto de vida são muito ruins. Tanto é que atualmente eu não tenho professor de projeto de vida. E de tecnologia, seria legal se eles realmente usassem a tecnologia ao favor, né? E não ficasse dando um livro didático pra gente. Uma coisa que eu pensei aqui agora. Sei lá, vocês querem fazer um trabalho em versão de podcast ou vídeo no YouTube?
Sim, vocês poderiam aprender a fazer exatamente, isso na na tecnologia. de tecnologia. Exato, mas a gente não aprende. Uma vez eu tive aula de tecnologia, a professora mandou eu desenhar um aplicativo É. no caderno. Você fazer um aplicativo. Então, Não, mas às vezes também é questão de recurso. Às vezes a sua Não tem. escola não tem um recurso pra fazer isso. Então, talvez o desenho seja a coisa que mais se É porque, tipo assim, aproxime. a escola de vocês tem computador? Tem. tem, Tem internet? Tem. Então, É, tem recurso. tem recurso. A minha também, a minha tem computador. Eu estudo lá 3 anos, eu nunca entrei na sala de computador, mas eu sei que tá ali. Aham. E, tipo, tem internet também, mas a gente não usa. Vocês sentem que os professores estão preparados para dar essas aulas novas, Não. efetivas? foi Eu tudo acho que muito veio de muito à tona, repente, tanto pra né? gente quanto Tanto pra pra eles. Aham. Foi tipo, toma, eletiva, projeto de Eles vida fizeram- e Eles tecnologia. falaram que fizeram um curso, mas bem pouquinho, quase nada. É. Foi Eles bem estão se pouquinho. virando. As Eu- matérias que eles usam nas Eletiva. eletivas também eu acho muito ruim. Eletiva, eu acho que seria muito bom se fosse realmente assim, preparado. Tipo, tem várias aulas, mas várias matérias assim de eletiva, só que tem 40 vagas, então uma sala só pode pegar Pode pegar. só Aham. aquele. E não vai sobrar para as outras É, salas na- que podem querer na- aquilo também. Na escola de vocês, vocês chegaram a escolher ou os professores que determinaram que vocês iam? Sim. Eu Ah, poderia ter escolhido, só que eu faltei não bem no dia de Colocaram em escolher. outra, né? é. No 6º ano, porque no 7º e no 8º Aham. não escolhi. Eu faltei bem no dia e daí quando eu voltei não tinha mais o que eu queria, não tinha nada. Eu peguei diversidade, Entendi. uma coisa nada a ver com o que eu Eu- queria. Tá, em questão do conteúdo, eu vou ser mais específico dessa Por vez. favor. Conteúdo da educação física. Ah, O que vocês estudam e o que vocês gostariam de ter estudado na educação física? O que vocês estudaram na educação física? Presencial e à distância, tanto faz. ah. Os esportes em si, as regras, como se joga. Mais alguém? Eu estudei isso também, eu já estudei ginástica, já estudei É. vôlei. Isso, quais esportes? Tênis, ginástica, atletismo, vôlei, basquete, handball, futebol. Chegaram a estudar, por exemplo, dança? Eu Sim. estudei street dance, sabe? Break, essas coisas. Eu estudei isso também sobre parquetismo, essas coisas assim, sabe? Tipo, parkour. E lutas, mas não numa visão do esporte. Lutas numa visão de lutas. Sim, teoria. Não, porque, por exemplo, o judô pode ser uma luta, mas pode ser um esporte. Nas Sim. Olimpíadas ele é um Estudei, esporte, estudei. mas o judô em si é uma luta. Estudei. Em que você vai estudar disciplina, em que você vai... Se for o karatê, você vai aprender o kata, várias coisas assim. Eu não sei se foi como luta ou como esporte, mas eu estudei judô e karatê. É, Eu eu fiz vi um também, trabalho mas tipo, mais esse pelo ano, livro né? da escola Eu estudei mesmo. com Eu fiz um dois. trabalho esses tempos atrás. Porque, Descobri. querendo ou não, acaba se misturando. E o que vocês gostariam de estudar em educação física? Por exemplo, a gente tá assistindo aí as Olimpíadas e a gente tá vendo os esportes novos. Skate, surf. Sim. Seria interessante ter na escola? Seria, Sim, eu eu acho amaria que vai. ter aula de skate. Nossa, é isso que a gente tava conversando na sala. Tipo, De- que a gente acha que devia ter mais esportes Esportes, mesmo, esportes sabe? Para as na pessoas que se escola. interessam pelo Tipo, esporte na escola. Até Na mais escola- porque agora vai entrar período integral e a gente vai ficar muito tempo na escola Sim. e devia ter um É. esporte E não tem no nada. intervalo. Assim. Assim, Sim. se eu chegar lá com vocês no começo do bimestre e falar assim, vamos fazer um planejamento participativo. O tema hoje desse bimestre é esporte de parede. Esporte de parede é que tem uma rede no meio. Tá. Daí, tipo, eu pergunto pra vocês, quais esportes vocês querem participar? Vocês gostariam de praticar na aula? Vocês gostariam de ter mais um conteúdo assim? Sim. Sim. Tipo, eles interagirem com a gente, né? E a gente vai ter outros esportes pra jogar. Tipo, eles dão o que tá lá. Não Quase sempre é o sempre que a gente futebol, quer, sabe? futebol e basquete. Basquete não, queimada. Só esses. É os quatro, né? Legal. Que é o Só o esses. vôlei, handball, futebol não, né? Futsal
Qual é que tá faltando? Queimada. Queimada não, são 4. Queimada Queimada muito. Queimada Meu é Deus. Handball, voleibol, futebol e basquetebol. Basquetebol. Mais alguma consideração sobre o ensino fundamental de vocês? Foi ruim. É que. Sobre o novo ensino médio, o que vocês acham? Ah, que bom que você Eu vou perguntou. entrar nele. Eu também vou Eu pegar. acho que todo mundo aqui concorda que é muito ruim. Muito ruim, não é planejado. Poderia ser uma coisa boa. Mas não. Nem é o assunto da entrevista. Não, Eu, tá tudo bem. eu vou entrar bem Eu também vou nele. pegar. Eu vou Eu sair vou pra pegar no ano que vem. Mas assim, ô professora, eu não tô induzindo elas, aqui só tô saindo da boca delas. Por que vocês acham ruim? Porque quase Pensa da sempre... seguinte forma, aqui no Brasil, a gente já tem os adolescentes que não gostam de estudar. Aí você vai dar liberdade pra eles escolherem as matérias que eles querem estudar, certo? Dizendo eles que é com base no ensino deles. Aí tem aquela pessoa que, entrei no ensino médio e quero cursar direito. Aí sai do ensino médio e quer cursar engenharia. Mas ela não estudou nada com base na engenharia, ela estudou as coisas com base no direito. Uhum. É um belo argumento. Vocês participavam ou não participavam da aula de educação física? Toda. Vocês participavam das aulas práticas, fáceis? É a gostavam? melhor Sim, matéria que tinha na melhor escola. Até mesmo depois que entrou no ensino fundamental, vocês não inventava desculpa pra não participar? Não. Nossa, vocês gostavam? Sim, ué. Acho que todo mundo gosta. De vez em quando a professora dá umas aulas assim, livres, daí a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas de vez em quando ela fala, nós vamos jogar tal coisa hoje. Então, Tal mas esporte, como que E era? daí a gente faz. Como eram essas aulas livres? Vocês... os meninos jogavam futebol e as meninas queimadas? Às assim. vezes, a gente podia ficar correndo, uns ficavam sentados mexendo no celular, outros ficavam jogando, sei lá, dama e xadrez, sabe? No meu caso, a aula não era bem livre. A gente Alguns só jogavam escolhia o que a gente queria jogar. Vocês não tinham a opção de ficar parada? Não. Ah, entendi. E quando a professora passava um conteúdo, vocês falaram que ela passava bastante esportes, e quando ela passava algum conteúdo, como que eram essas aulas? Ela falou, vocês falaram bastante das regras. E daí, por exemplo, se vai treinar o handball, vocês tinham que seguir as regras certinho, essas Sim, coisas? ela ficava tipo Ela como ficava- juíza, aí ela pitava, né, se cometesse alguma falta, ela já mostrava pra gente o que a gente tinha que fazer. Se Aí a gente depois não ela falava lembrava. tudo de novo, se alguém A gente tinha que jogar do jeito que eles jogam normal. Aham. Mas daí... vocês sentem que vocês conseguem aplicar isso fora da escola? As coisas de educação física. Não só as regras, mas várias coisas que vocês aprenderam na educação física. Vocês acreditam que vocês conseguem reproduzir fora da escola? Se eu e você for jogar handball lá, você consegue me explicar certinho Sim, sim. como que se joga, como que faz o movimento, qual é o objetivo? Sim, mas assim, quando não tá na escola e não tem muitas pessoas assim pra ficar vendo, normalmente não joga com as regras, troca tudo. As regras viram outras. Então, é justamente por isso que eu tô perguntando, porque às vezes nem faz sentido eu cumprir todas as regras se vocês não conseguem cumprir todas as regras. Sim, sim. Entendeu? Mais alguma consideração sobre a educação física? Eu acho que, por exemplo, na minha escola a gente tem prova de educação física. Eu acho que a gente podia ter prova prática, que eu acho muito mais legal do que uma prova escrita, por exemplo. Porque eu não acho que eu vou precisar levar, por exemplo, as regras do handball pro resto da minha vida. Sim. Pelo menos, nossa, você não pode ultrapassar aquela linha, só o goleiro pode ficar naquela linha. Eu posso saber a regra, mas eu não preciso ficar escrevendo ela, esse daqui, esse aqui. Posso aplicar ela Então, fisicamente. mas tem um porém dessa prova prática. Eu concordo, a prova prática é muito legal. Só que a professora teria que avaliar o que nessa prova prática? Na sua opinião, o que ela deveria avaliar? Porque se for quem faz melhor, eu posso tirar um 10 e você Sim, mesmo sim. sabendo fazer o movimento vai tirar um 6, um 5.
Eu tive uma prova prática uma vez que era tipo o seguinte: o meu professor ensinava, ele tinha ensinado todos os movimentos do atletismo? Não, tipo, como é que fala quando você tem que fazer um movimento de força? Me dá um. Exercício resistido? Isso, me mostra um exercício que inclui resistência. Ah, Aí você tinha que fazer um exercício que incluía resistência. Se você fizesse errado, você ficava sem nota. Você não Aham. ganhava nota daquele negócio. Se você fizesse certo, mostrava que você sabia que você tinha aprendido. Aí você ganhava nota. Sim. Mas, por exemplo, era só o movimento. Ele nem perguntava por que esse movimento é de Sim, resistência. aí você tinha que explicar. Por quê? Por exemplo, você tá fazendo flexão, tá? É movimento, você tá fazendo força, mas você tá fazendo força na onde? Entendi. Uma última questão é a seguinte. O professor, ele foca somente na educação física ou ele leva para um contexto da sociedade, das culturas e essas coisas? Se vocês forem estudar alguma coisa, vocês estudam a história? Sim, Sim. Vocês estudam a cultura atual? a gente tem que estudar tudo. Vocês estudam como a mídia pode influenciar essa prática? Não. Não. Como, Eu tipo, nunca Eu isso, comecei a né? estudar isso no ensino médio. Eu- Principalmente porque foi quando? Quando que foi a Copa do Feminino? Copa do Mundo? É. Foi 2014 e 2015. Aliás, 2015. Eu acho que o esporte, a educação física, tem espaço para discutir outras coisas, como, por exemplo, preconceitos a minorias. Vocês estudam isso? Eu estudei sobre preconceito e estereotipo, mas isso aí eu acho que não. Preconceito e estereótipo, mas com que conteúdo da educação física? Com lutas, provavelmente, né? Não foi Não? com educação física, foi com português. Né? Não, foi- eu estudei em educação física. Foi Eu você estuda em português, você em educação física. Porque aqui, vou dar um exemplo. Você mesmo estava falando isso esses dias, do uniforme das meninas do vôlei praia. verdade. Sim, Ah, porque sim. o dos meninos é um shortinho, o das meninas é um biquíni. Assim, Pô, Eu tava. e coisas daí, assim. tipo, isso daí tem tudo a ver com a educação física, não tem? Sim. A gente poderia discutir Pô, machismo. Sei lá, isso seria sexualizar As meninas, jogadoras. as jogadoras. Vocês pensam em algum outro tipo de conteúdo que a gente poderia estudar também, que engloba a educação física? Como é que fala? Racismo, Racismo, LGBTfobia. temos o. Mas como? coisa- É isso que eu quero saber. Como vocês acham que poderia? Porque eu já sei, mas eu quero saber de vocês. Legal, hein? Não sei não. Mas... Não, eu vou dar um entendimento geral, assim. Uhum. Não vou explanar. Depois a gente conversa, porque também já tá dando 25 minutos de vídeo. De modo geral, a gente tem que entender a cultura e a sociedade, entendeu? Se a gente entende a cultura e a sociedade, a gente vai entender, por exemplo, do porquê na maior parte da história do basquete norte-americano tinha praticamente só jogadores negros, entendeu? Porque era uma cultura marginalizada e somente essas pessoas que jogavam, entende? Assim, de maneira geral, sabe? Então, é mais ou menos isso. Abriu a mente de vocês para algum conteúdo ou não? História? Sim, história, sem dúvida. Conteúdo. Eu ia falar, só que eu não lembro. A gente... Por exemplo, a igualdade. Hum, Dá pra entrar nisso também, não dá? sim, sem Por dúvida. exemplo, o futebol masculino tem muito mais visibilidade que o futebol feminino. Uhum. Se um jogador do masculino erra, a gente xinga ele. É óbvio que a gente xinga, porque a gente não quer que ele erre. Mas se uma jogadora do feminino erra, vai muito mais peso nela do que iria no Exato. homem. Sim. Eles falam, não sabe jogar, sei nem o que tá fazendo aí. Só que, tipo, muitas das vezes é a mesma coisa que um jogador fez, sabe? Uhum. É verdade. Gente, é isso. Mais uma vez, tchau, professora. Tchau, professora. O nome dela é Lilian. Tchau, Lilian. Tchau, Lilian. Obrigado, de verdade. Beijo, tchau, tchau.